semana passada, nós tivemos uma cantata de Páscoa e, no final, eu tive o privilégio de encerrá-la, trazendo uma reflexão para a igreja. E o título da nossa reflexão de hoje, inclusive, é o mesmo da semana passada. Os meninos já podem colocar? Vamos falar juntos? Dedicação intencional às marcas do cristão. Tudo bem com o teclado, ficou ali no meio da última parte, mas eu acho que dá para a gente ler junto. Vamos ler juntos? Dedicação intencional às marcas do cristão. Então, na semana passada, quando eu trouxe a reflexão sobre essa dedicação intencional, eu falei na perspectiva de Cristo lá na cruz. E nós precisamos pensar sobre isso, sim, porque Jesus, Ele se dedicou de forma intencional para nos amar. Não foi sem querer, querendo, foi querendo mesmo. Ele se doou pelos nossos pecados. Houve uma dedicação de Jesus no Calvário, para derramar o seu sangue como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Hoje nós vamos falar sobre a dedicação intencional que nós precisamos ter um com os outros. Sabe por quê? Porque quando nós paramos para pensar sobre essa perspectiva, nós temos que entender que quando Jesus ele morre na cruz intencionalmente, quando ele ressuscita e ele sobe aos céus, ele deixa para nós uma missão: ide e fazei discípulos em todas as nações. Então Jesus passou o bastão para quem? Diga assim, para mim. Para mim. Eu gosto sempre de falar na primeira pessoa, né, do singular e não na primeira pessoa do plural. Quando a gente diz nós é muita gente, pode ser que o nós assim aconteça e eu não esteja muito engajado para que o nós aconteça. Não, nós quem? Mas quando a gente diz assim, eu, para mim, aí muda a configuração do entendimento, porque você personaliza o amor de Cristo por você, e isso traz um peso de responsabilidade espiritual. Logo, quando nós recebemos essa missão de Jesus, ela é uma missão que a gente precisa olhar para além das paredes da igreja. E aqui eu vou fazer uma pausa já no nosso sermão, porque olhar além das paredes é olhar também para o Rio Grande do Sul, onde irmãos estão ali sofrendo, pessoas estão ali necessitadas naquele momento, não só de experimentar a graça bendita do Senhor, mas também o nosso apoio. Ainda ontem eu estava falando com o pastor da primeira igreja batista lá de Gramado. A igreja está se mobilizando, abrindo as portas para hospedar gente. Estão cuidando dos familiares, dos irmãos da igreja, que já estão desabrigados, estão morando com familiares, mas que precisam de ajuda. O nosso seminarista, Vitor, está noivo de uma moça lá em Santa Maria. Ele resolveu visitá-la essa semana, eles foram acertar alguns detalhes lá do casamento, né? E quando ele precisou voltar para o seminário no Rio, não pôde mais, ficou ilhado lá. Puxa, e agora, como é que fica? Vamos trabalhar, estamos aqui, vamos trabalhar. Então, estão lá na primeira igreja batista de Santa Maria, servindo. Então, aquele povo está lá precisando da nossa ajuda. O estado do Ceará também tem passado por dias assim. Para nós, a chuva é motivo de gratidão, né? Porque nós necessitamos da água. Muitos dos nossos açudes estão cheios, estão transbordando. Glória a Deus por isso. Isso é sinônimo de fartura por algum tempo para nós. Mas algumas das nossas estradas do interior, inclusive uma que eu passei há poucos dias, quando eu fui lá a Farias Brito, ela já não existe mais. Foi rompida por conta da força da água. E o sertanejo também está necessitando. Como igreja, nós estamos nos mobilizando. Então, durante alguns domingos, se você puder ofertar para que essa força-tarefa, ela seja ampla, ela possa ser abundante na vida daqueles irmãos, você vai ter a oportunidade de fazer isso daqui a pouco, no momento de oferta na igreja. Se você for fazer de forma eletrônica, você vai acrescentar 1 centavo ao final da sua oferta, e essa oferta vai ser designada para o Rio Grande do Sul, para as enchentes no Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Se você for fazer de forma física aqui no envelope, basta você colocar outros e botar Rio Grande do Sul, ou só botar RS,
nós vamos entender que aquilo também é para o Rio Grande do Sul. De forma que nós precisamos cooperar, nós precisamos estar junto com os nossos irmãos. A Junta de Missões Nacionais, a nossa Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, está se mobilizando, enviando pessoas para lá para ajudar, para poder dar àquelas pessoas a dignidade de passar por esses dias maus. Nós precisamos dar o exemplo, fazer a diferença, porque isso não é só empatia, isso é se dedicar de forma intencional para cuidar do outro, mesmo quando o outro não lhe faz qualquer diferença, ou seja, quando você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem é, mas quando você olha para o outro, pelo amor de Cristo, é uma vida que precisa ser cuidada, e nós precisamos intencionalmente participar disso. Então, fica o meu apelo, fica o nosso apelo como igreja, e nós estamos como igreja, sim, nos dedicando para participar desse momento tão, eu diria, triste do nosso país, uma página, um momento da nossa história triste, em que nós precisamos mudar esse cenário e podemos mudar através do amor de Cristo Jesus. Amém? Outro dia eu li no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma estatística que diz que 87,5% das pessoas consideradas bem-sucedidas, elas deram como segredo do seu sucesso os relacionamentos pessoais. O 26º presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, ele também disse que o ingrediente mais importante do sucesso é saber se relacionar bem com os outros. Essas citações, elas me fazem lembrar, na verdade, elas ressaltam que, além das habilidades técnicas, do conhecimento que você precisa ter de forma mais específica na sua área de atuação, de trabalho, no mercado de trabalho, você precisa também ter a capacidade de se conectar a pessoas. Claro que há quem faça isso de uma forma mais orgânica, não precisa ser tão intencional, porque já é orgânico da pessoa, já é natural da pessoa, onde ela chega, ela conversa, se relaciona, fala de Jesus, etc. No mundo corporativo, eles chamam de network. Tem gente que tem um network absurdo, que se ele pudesse vender o network dele, valeria milhões, de tão bem relacionado que é essa pessoa. E com isso, o mundo corporativo diz que são essas relações interpessoais que vão poder fazer a diferença na sua liderança, nas negociações, na resolução de problemas. É assim que você vai impactar positivamente a sociedade, ou pelo menos o meio social onde você está inserido. Tanto Carnegie como Roosevelt, eles conheceram a importância das habilidades interpessoais para o sucesso nas diversas áreas, reforçando assim a ideia das relações humanas serem a chave para o progresso e para o êxito. Agora você imagina isso, irmão, no mundo espiritual. Você imagina isso no reino de Deus. Se nós levássemos essa perspectiva do relacionamento, o sucesso na nossa vida profissional, se a gente pensasse, caramba, eu preciso ter bons relacionamentos também intencionais na minha vida espiritual. Imagina como é que seria o seu contágio social. Imagina como seria a sua influência social. Imagina quantas pessoas ao seu redor já teriam ouvido falar de Jesus. Se isso é uma verdade no mundo corporativo, eu fico imaginando o quanto isso é verdade no reino de Deus. Vão e façam discípulos. Ninguém vai fazer discípulos se não tiver relacionamento. Ninguém. Você não faz discípulos se você não se relacionar com o outro. Você pode até discipular alguém, por exemplo, pela internet, por carta. Por carta. Os mais antigos lembram da irmã Alcione, uma serva do Senhor. Foi professora da nossa escola bíblica durante anos. Irmãos, durante anos, Deus levantou a irmã Alcione para ensinar a Bíblia através de carta. As pessoas mandavam uma carta para o programa e ela devolvia, ensinando a Bíblia para aquelas pessoas. Com todo o esforço que a gente faz, você está ensinando isso a alguém. Mas você, para fazer discípulo de Jesus, a pessoa precisa andar com você.
Porque você precisa espelhar Cristo que está em ti na vida do outro. Isso não é fácil. Isso é um desafio que, como cristão, nós precisamos desenvolver na nossa vida. Essa dedicação intencional, sendo a marca do cristão, é o que nós podemos aprender com Barnabé lá no livro de Atos. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Versículos 25 a 26. Aqui nós temos a história do início de missões. É quando a igreja ela começa a entender que ela precisa ir além das suas paredes. Saulo já havia se convertido. Saulo, formado por Gamaliel, um dos líderes entre os fariseus, participou inclusive da morte de Estevão, estava lá, foi cúmplice de tudo aquilo. Esse homem se converte, só que como todo novo convertido, ele estava muito empolgado, porque Jesus, e só que ele está falando de Paulo, né, cara? E Paulo, então, com aquela força que ele tinha, com a influência que ele tinha, ele queria chegar para aquela turma e dizer: ei, isso não é verdade, o que nós ensinamos não é verdade. E aí os cristãos ficaram assim: ei, cara, calma, você vai trazer problema para nós, calma. E a turma, então, começou a ficar preocupada, disse assim: rapaz, Paulo vai trazer problema, daqui a pouco a turma vai invadir aqui as nossas reuniões, e vai todo mundo preso, e aí, como é que vai ficar? Eles ficaram com medo. Se juntaram, compraram uma passagem, mandaram Saulo de volta lá para a terra dele, lá para Tarso. E esse cara estava lá. E aí então Barnabé, que começa um trabalho lá na Antioquia, ele lembra de Saulo. E aí nos versículos 25 e 26 diz que partiu Barnabé para Tarso. Ele foi buscar um cara chamado Saulo. Saulo estava lá, irmãos, porque a turma mandou ele só de ida. Cara, vai para lá, fica uns dias por lá quieto. E Barnabé lembrou dele. Disse assim: eu não posso ir para Antioquia sem passar lá em Tarso e pegar Saulo e levá-lo comigo. Então, achando, ele conduziu-o para Antioquia. Versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e eles ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra lida, inspirada, Senhor, para nos trazer ensinos profundos. E que nessa manhã tua igreja possa, Senhor, ser impactada pela simplicidade da tua palavra, mas também pelos ricos ensinos que ela nos traz. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Barnabé, irmãos, está nos ensinando aqui que as relações pessoais, elas são vitais para o cristianismo. Afinal, a fé cristã ela é baseada em relacionamentos. Como é que vamos seguir, então, o mandamento de amar uns aos outros, se nós não nos relacionarmos? O fato, irmãos, é que se a gente não fizer isso rápido, nós vamos ter problema. Porque a chave está nesses relacionamentos e temos que cumprir isso com urgência, pois eu entendo que o mundo caminha a passos largos para o seu fim. Eu vou desenhar. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Eu estava conversando com meu pai esses dias sobre esse assunto. A nossa preocupação, estávamos ali inclusive orando, e havia no nosso coração há uma preocupação com o mundo. Guerras, filhos matando pais, pais matando filhos, enchente em Dubai, brincadeira, no deserto, catástrofes. Aí é só um devaneio do meu pai, por favor. Mas papai disse assim: meu filho, eu tenho a impressão, então, de novo, a impressão é dele, que Jesus já levantou do trono para voltar e buscar o seu povo. Meu irmão, está muito perto, está muito perto. Mas sabe, a minha preocupação enquanto pastor desta igreja é trazer para você o desenvolvimento intencional de um relacionamento com o outro, onde o outro também vai ouvir falar de Jesus. Não é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto, mas eu não posso me calar sobre ele, pois
Eu tenho observado, irmãos, que muitas pessoas estão buscando, sim, pelos últimos tempos, estão buscando a sua salvação. Eu cheguei a fazer uma lista de algumas pessoas que me procuraram durante a pandemia. Ansiosas, preocupadas, porque o mundo ia se acabar ali. E algumas pessoas dessa lista, na verdade 2, até disseram assim: pastor, quando tudo passou, eles me mandaram uma letra de uma música de uma cantora, acho que é Adriana Calcanhoto. Mas eu gravei o trecho da música que diz assim: anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, todo mundo lá de casa, e aí vai fazer um monte de coisa, e no fim o mundo não se acaba, e fica todo mundo cheio de problema. Foi mais ou menos o que aconteceu. Algumas pessoas angustiadas porque o mundo ia se acabar, voltaram para a igreja. Paulo, algumas até chegaram dizendo assim: pastor, eu quero dar o dízimo que está atrasado há quase 10 anos. Eu falei: não. Seria uma bênção, irmão. Ia ajudar muito nesse momento. Não precisa, não é sobre isso o reino de Deus. Sabe o que é triste, irmãos? É porque eu procuro essas pessoas hoje e não as enxergo novamente na nossa igreja. E nem igreja nenhuma. Pessoas estão preocupadas em salvar-se. Mas o reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus é sobre ide e fazei discípulos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, disse Billy Graham. E esse grande homem de Deus sabe dessa jornada dolorosa, que é fazer discipulado, que é cuidar de pessoas, que é uma jornada intensa, que dedica tempo. E nesse texto base, de Atos 11, tudo começa com uma ida de Barnabé a Tarso buscando Saulo. Ora, veja bem, nós estamos falando aqui de Antioquia, os primeiros cristãos, é a primeira vez que nós recebemos esse título, e que honroso título, e eu espero que até o final do sermão a gente possa fazer valer o título que nós recebemos. E aí, Barnabé se lança a esse projeto. Ele podia estar empolgadíssimo, e deveria estar assim. Só, irmãos, que ninguém se dedica intencionalmente a multidões. Você se dedica intencionalmente um a um. Um a um. Sabe, eu posso criar um canal no YouTube. Agora eu vou influenciar milhares de milhares. Amém, tem a sua importância. Eu posso ser um TikTok famoso. Eu não levo muito jeito para aquelas coisas, mas sei lá, muita gente poderia ouvir. Eu poderia ter um Instagram, um selinho, e todo dia postando. Mas a dedicação intencional não está na internet, não está nas redes, não está nas multidões. Não está aqui, quando eu prego para esse público que está aqui, mas está quando daqui eu saio e me importo com você, quando você se importa com o outro, quando você cuida do outro, quando você ensina o outro. Barnabé primeiro foi cuidar de Saulo. Vem, cara, vamos caminhar juntos vamos ensinando. Eles passaram 1 ano fazendo isso, um a um, cuidando um do outro, e cuidando dos antioquenses, se é assim que é chamado, né? Os que nascem na Antioquia. Confesso que eu não sei. Eu quero tirar, irmãos, 3 dedicações que nós precisamos ter na nossa vida cristã. A primeira está no verso 26, na parte A desse versículo, que ele vai dizer assim: passaram 1 ano inteiro ali, dirigindo reuniões e ensinando o povo. Eles passaram quanto tempo, irmãos? Fazendo o quê? 2 coisas. Primeiro, cuidando de quê? Da igreja. Depois, ensinando. Cuidando de quê? Da igreja. Vamos falar junto, gente. Da igreja. E depois, ensinando. A primeira dedicação intencional que nós precisamos desenvolver enquanto cristãos é se dedicar à palavra de Deus.
Veja só. Se eu quero desenvolver um relacionamento discipulador com alguém, primeiro eu também preciso ter isso no meu coração. Porque ninguém ensina aquilo que não sabe. Isso faz sentido? Quantos professores nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão aí. Uma profissão honrosa, viu? Professores, seja na escola bíblica ou seja fora daqui, né? Deus abençoe cada um dos nossos professores. Todos os professores que aqui estão, depois você pode perguntar para ele, se não for isso daqui, pergunte o que você conhecer. Ele vai dizer para você a seguinte frase: eu aprendo mais ensinando do que estudando. Porque é nesse processo contínuo de ensino que nós vamos aprendendo. Então, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, a essa busca, a uma dedicação de conhecimento, para que eu possa também ensinar o outro. Aí há aqueles que vão dizer assim: pastor, então acho que eu vou fazer um curso de teologia. Como alguns já chegaram perguntando para mim: pastor, qual é o curso de teologia que o senhor indica? E aí eu digo assim: vamos conversar, né? E qual é a intenção? Não, eu quero conhecer mais. Eu falei: você participa da nossa escola bíblica? Você é aluno do nosso professor Calan, da professora Isolda, da professora Eliene, do irmão Erival? Você é professor, você é aluno dessa turma toda aí? Do pastor Vitor, do pastor Naum, do pastor Léo, do Samuel, enfim, todos nossos professores. Você vai lá na escola bíblica? Não. Eu falei: você não vai nem na escola bíblica, você quer fazer teologia? Não, você vai se desviar. Não vá não, é melhor você ir para a escola bíblica. Eu tive um professor, essa história não está aqui no sermão, não é porque eu só lembrei, sabe? Mas isso é sério. Eu estava no meu segundo semestre no seminário. Segundo semestre. Você sabe que toda sala de aula tem aquele aluno que sempre quer mostrar muita participação na aula. Então ele acaba interrompendo demais o professor, né? E às vezes a gente olha assim para o colega e diz assim: cara, dá um tempo. Mas ele não entende, ele acha que... Enfim. E aí o cara fez a primeira pergunta, a segunda, e o professor respirando fundo, e aí respondeu a primeira vez, a segunda aula, aquela história toda, e caminhou. Eu sei que lá pela terceira ou quarta aula, o aluno fez lá uma pergunta, aí o professor disse assim: meu querido, me diga uma coisa. Na sua igreja, você frequentava a escola bíblica dominical? Claro. Ele falou: não parece, porque as perguntas que você está me fazendo é tão elementar, você deveria ter aprendido lá. Percebe a importância da escola bíblica? Nós precisamos ser dedicados à palavra de Deus. Você vem aqui à igreja, ao culto, ao sermão. Claro, quando o pastor Marcos sai daqui, você sai com um banquete. Quando a gente prega aqui os outros pastores, não é bem assim, é no máximo o número 1 de qualquer fast food, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, não adianta você sair daqui só com isso daqui e achar que a semana vai ser extraordinária, se você não se dedicar a conhecer a palavra do Senhor. Sabe, isso me lembra Esdras. Quando ele sai da Babilônia, que ele vai para Jerusalém, reconstruir aquela cidade, ajudando Neemias. A Bíblia diz lá em Esdras, capítulo 7, versos 9 e 10, diz que Esdras propôs no seu coração 3 coisas. Esdras propôs estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. 3 coisas: estudar, praticar e ensinar. Quanto mais ele ensina, mais ele precisa estudar. Quanto mais você estuda, mais você precisa praticar. Quanto mais você pratica, mais você ensina. Então, Esdras nos traz essa perspectiva de que nós devemos ser dedicados à palavra do Senhor. Barnabé nos traz essa perspectiva de que precisamos ser dedicados à palavra do Senhor. A sua igreja lhe convida a você conhecer a escola bíblica, participar da escola bíblica. Acabamos de encerrar o mês da escola bíblica. Nós temos salas para todos vocês, todos. Se não tiver, é porque Deus possa estar te chamando para você ser professor de uma. Mas nós temos sim para todos nós. O fato, irmãos, é que quando Paulo estava ensinando ao jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer, no capítulo 12, versículo 15, apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que é só conversa.
estude, mas apresente a verdade pura e simples, não complica. E ele continua dizendo no capítulo 3, cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Portanto, nós precisamos nos dedicar à palavra, sermos intencionais nisso, para nós termos uma vida irrepreensível, na perspectiva da palavra do Senhor, pois o discípulo, ele deve estar continuamente envolvido com a palavra de Deus. Então, pastor, agora eu entendi. Eu participo do culto, o sermão é a parte da palavra. Aí o senhor disse que só o sermão não é o suficiente, eu tenho que ir para a escola bíblica. Então eu fui para a escola bíblica, participei de 2 cultos no domingo, está tudo certo. Tá não. Porque você precisa todo dia meditar na palavra do Senhor, dia e noite, é o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então nós precisamos ser dedicados à palavra. Lucas 11, 28 vai dizer, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Meus amados irmãos, Barnabé estava focado em ensinar os antioquenses a se tornarem ali os verdadeiros cristãos, a fim de que eles tivessem mudanças significativas na vida deles, ao ponto, inclusive, deles serem conhecidos como pequenos cristos, ou seja, cristãos, pois é isso que significa a palavra cristão, pequeno Cristo. Mas veja só, vem aqui uma segunda característica, é a característica de se dedicar ao outro. Qual foi a primeira característica? Dedicar à palavra. Segundo, dedicar ao outro. Então, a nossa dedicação intencional, ela primeiro precisa ser dedicada à palavra. E segundo, nós precisamos nos dedicar ao outro. Guarde isso com você. Versículo 25, diz que, algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso, e à procura ali de Saulo, ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Bem, meus amados, como eu já falei, Barnabé, ele é um belo exemplo dessa dedicação integral ao Evangelho de Cristo, pois ele deu a sua vida pelo outro, ele se dedicou pelo outro. Barnabé, ele olha para Tarso, se importa, para Saulo, ele se importa com Saulo. Eu fico imaginando assim, você pega um recém-convertido, manda ele de volta para a cidade dele, ali ele não tinha convívio com mais nenhum outro cristão, ele estava sozinho. Meu Deus, o que seria de Saulo se não fosse Barnabé? E a pergunta aumenta, dizendo assim, e o que seria de nós se não fosse Paulo? E a pergunta continua, quantos Saulos já passaram por sua vida e você não deu atenção de Barnabé? Quantas pessoas já passaram por você e você teve a oportunidade de se dedicar àquela pessoa, de cuidar dela? Tudo bem, tem umas que dão um trabalho, né? A gente sabe disso. Mas a gente não pode parar por aí, a gente precisa ser intencional. A gente precisa seguir adiante. Porque não é sobre ele, é sobre quem está em você, é sobre quem você reflete. Logo, se eu reflito a glória do Senhor, se eu reflito a graça do Senhor, o que é que eu preciso? Passar isso adiante. Preciso passar adiante. Passar adiante. Então nós precisamos semear. A dedicação do outro não tem a ver com religiosidade, porque se assim tivesse, naquela ilustração de Jesus, do bom samaritano, o levita teria parado. O sacerdote também falou, por que foi? Não, vamos junto, pega aqui nas pernas, pega no braço, vamos levar. Mas foi para mostrar para nós, aquela ilustração, que não é sobre religiosidade, que cuidar do outro intencionalmente, é você se importar como o outro está, é você oferecer tudo o que você tem para ele, porque aquele homem ofereceu o que ele tinha, tudo o que ele tinha naquele momento, pegou o seu azeite, derramou sobre as feridas, pagou, pegou seu dinheiro, e caixeiro viajante não anda com muito dinheiro, porque está sujeito ao risco dos assaltos. Na verdade não é só eles, né? Hoje somos todos nós. Mas ele deu tudo.
E nós? Temos sido intencionais? Essa lição, ela ficou impregnada em Paulo. Isso impactou tanto em Saulo, perdão. Isso impactou tanto a vida de Saulo, que quando ele se tornou Paulo, aí nós vamos avançar o texto para Atos capítulo 15, ele vai falar com Barnabé, agora Paulo. No verso 36, ele vai dizer assim: ei Barnabé, bora voltar lá. A gente precisa visitar os irmãos nas cidades onde nós já pregamos a palavra do Senhor. Nós precisamos ver como eles estão. Puxa, que legal, né, gente? O cara já tem no DNA dele, da nova vida, do novo nome. Ele agora tem um DNA de Cristo. E ele diz assim: Barnabé, vamos lá ver como é que eles estão. Vamos cuidar daquele povo. Percebe essa importância que Paulo dá, a intencionalidade de Paulo em se dedicar ao outro? Porque ele também aprendeu com Barnabé. Portanto, irmãos, a intencionalidade no nosso relacionamento discipulador é uma atitude de amor, é uma atitude de bondade, que nós vamos demonstrar por meio de um conjunto de comunicações verbais e não verbais. O amor pelo outro é um indicador mais significativo do amor de Cristo em nós. Quanto mais de Cristo nós temos, mais nós oferecemos para o outro. Por isso que eu tenho dificuldade com pessoas que querem só a salvação. E está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo. Quando eu era criança, eu ouvi um pregador dizendo os 3 S do crente. Eu já até falei aqui na igreja. É o salvo, sentado e satisfeito. É um perigo, né? O crente quer salvo, mas ele fica sentado e está tudo certo, está satisfeito com a vida dele. Não, o outro que procure também a salvação dele. Não está não, irmãos. Porque essa missão é nossa. Essa missão é minha. Essa missão é sua. Então nós precisamos desenvolver uma dedicação, primeiramente pela palavra. Depois pelo outro. A fim de que frutifiquemos. Essa é a terceira dedicação. Dedicar-se ao fruto. Veja só, no verso 26, na parte B dele, ele diz assim: e foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Sabe o que isso significa? Que aquela igreja estava frutificando. Significa que as pessoas estavam se convertendo. A primeira inspiração musical de hoje, a gente ouviu assim, de que os cristãos, eles ganham a simpatia do outro. Você lembra dessa frase na música? Claro que não, né? Mas foi cantada. Mas isso tem a ver com Atos 2. Aquele povo da igreja, ali no começo, aquela reunião, a forma como eles viviam o cristianismo. Nossa, as pessoas olhavam e diziam assim: uau, eu quero isso. Eu quero isso para a minha família. Eu quero isso para a minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando os que chegavam para aquela igreja a cada dia, a cada dia. Veja, meus irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós crentes que vivam a palavra do Senhor pura e simples, sem adereços, sem acessórios, sem abrirmos mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Nós precisamos compartilhar a fé, sermos intencionais, com simpatia, irmão. Essa conversa que diz assim: você vai para o inferno. Não é assim. É amando, é cuidando, é oferecendo pão, é oferecendo abraço, é oferecendo um cafezinho pronto no finalzinho da tarde, com aquele bolo de milho, sabe? Você chama a vizinha e diz assim: mas por que você está me oferecendo? Fala: olha, se Jesus Cristo me ofereceu a vida dele, eu não vou te oferecer um café? A pessoa vai olhar assim: vale um café, o que é que tem a ver com Jesus? Então, senta aí que eu vou te explicar. Precisa ser intencional, querido. Entendeu? É nessa intencionalidade que nós vamos compartilhando. Olha, qual foi a última vez que alguém reconheceu você como cristão sem que você dissesse que era um?
Qual foi? Qual foi a última vez que alguém reconheceu que você é um cristão sem que você dissesse que é um cristão? Pelos seus atos, por suas palavras, pelo seu abraço. Qual foi a última vez? Se já faz tempo, irmãos, você precisa revisar algumas coisas. Se nunca, depois você me procura para a gente conversar. Mas se foi ainda essa semana, me procura, eu quero dar um abraço em você. A história de missões conta que em 1813, nascia na Escócia um jovem chamado David Livingstone. Espero estar pronunciando o nome dele corretamente. Esse jovem, ele tomou uma decisão muito cedo por Jesus, e muito cedo ele também propôs no coração dele de que ele seria um missionário na África. E logo então ele se lançou àquele continente, que tanto precisava ouvir falar de Jesus. E durante as suas explorações ali pelo interior, ele não apenas propagou o evangelho, mas ele também realizou importantes descobertas científicas. Ele identificou diversas espécies de plantas comestíveis, frutas do deserto, e que antes eram desconhecidas e passaram a ser conhecidas. Raízes que iam trazer àquela comunidade cura para algumas enfermidades. E assim a sua paixão pelo conhecimento e pela medicina, levou então aquele jovem a ajudar uma área muito remota, oferecendo ali um tratamento médico e cuidados para quem fosse necessário. O fato é que, apesar de todos os desafios e perigos enfrentados naquele continente, nas jornadas, inclusive incluindo a perda da sua esposa, devido a uma doença, Livingstone, ele preservou em sua missão de difundir o amor de Cristo e ajudar aquelas pessoas que mais precisavam. Ele não desistiu, ele se dispôs a permanecer no campo missionário, com toda a sua dedicação intencional. A sua dedicação e compromisso, irmãos, foram tão profundos, que o seu coração, quando ele morreu, foi enterrado na África, debaixo de um obaobá, porque o coração daquele homem estava naquele continente. O seu corpo foi enterrado na capela de Westminster. Eu queria saber a pronúncia correta, eu acho que é essa. Eu preciso estudar mais inglês. Westminster, onde é a capela da família real inglesa. Tempos depois, outros jovens, inspirados por essa história, voltaram à África e começaram então a falar de Jesus para aquelas pessoas. Retomaram aquele trabalho. E eles então falavam do amor, falavam da graça, falavam da misericórdia. E aquelas pessoas diziam assim: não, mas esse homem já esteve aqui. E o missionário: não pode, porque Jesus já tem muito tempo. Ele falou: não, ele já esteve entre nós. Esse homem que você está falando, ele já esteve aqui entre nós. Livingstone, irmãos, ele teve uma vida tão dedicada àquela nação, que ele foi confundido com o próprio Cristo. Assim como foi a vida deste missionário, também foi a vida dos primeiros cristãos lá na Antioquia. Na medida que eles iam tendo as suas vidas transformadas, as pessoas percebiam mudanças significativas e passaram a ter o apelido carinhoso de cristãos, pois os seus atos passaram a ser iguais aos de Cristo. Barnabé e Saulo fizeram um excelente trabalho de dedicação intencional na vida dos irmãos da igreja de Antioquia, fazendo valer o sacrifício na cruz, cada gota de sangue. E eu e você? Será que nós temos investido intencionalmente na vida de alguém? Será que nós estamos refletindo quem Cristo é? Será que nós podemos dizer o que Paulo disse: hoje não mais vivo, mas Cristo vive em mim? Será que eu posso viver que cada dia eu diminua para que Cristo cresça? Será que eu posso sim ser chamado de cristão sem dizer que sou?
investir na vida de pessoas, é fazer com que essas vidas frutifiquem. Portanto, nós precisamos desenvolver uma dedicação intencional com a palavra, com o outro e com a frutificação. Porque nós só vamos frutificar se nós investirmos em vidas, ou seja, no outro. Nós só podemos investir no outro quando nós primeiro nos dedicarmos à palavra. E você não pode entrar mais em ano e sair ano e ficar dando desculpa de que não conhece a palavra para poder não investir na vida de pessoas e não poder frutificar. Para com isso. Para com isso. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos trazer, o próprio Cristo é quem nos traz esse chamado. Lá em Mateus, no capítulo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque se ela não tiver ainda grifada, eu quero que você grife. Se você não gosta de riscar a Bíblia, bote um marcador de página. Mas você precisa ter esse texto gravado com você. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. A seara é realmente grande, mas poucos são os. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Você tem sido Barnabé na vida de alguém? Você tem deixado alguém ser Barnabé na sua vida? Quem são os Saulos que Deus já confiou a você? Ou quem serão os Saulos? Eu penso, sabe, irmãos, que Barnabé, ele não tinha a ideia, ele não tinha a noção de quem Saulo se tornaria. Eu tenho isso para mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus nos chama para uma dedicação intencional para a vida do outro, irmão, independe do outro. Independe do outro. Pode ser que através da sua vida, Deus mande um Saulo para as novas gerações, para as novas eras, não sei. Como disse a Esther, até daqui muito tempo nós vamos viver. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós não podemos pensar em quem é o outro. Nós precisamos pensar em quem está em nós, quem morreu na cruz por nós, e de que nós recebemos o bastão da dedicação intencional. E esse bastão, irmãos, precisa ser passado para o outro, até que ele alcance a maturidade, até que ele alcance o seu desenvolvimento, até que ele alcance, cresça, e assim ele possa se desenvolver. A maturidade espiritual, a maturidade emocional. Que maturidade é essa, pastor? É quando essa pessoa estiver apta para pegar o bastão e começar a investir na vida de outro, até que ele passe novamente o bastão para outro, para outro, para outro, para outro. E assim, irmãos, nós vamos ganhando a simpatia das pessoas que estão ao nosso redor. E o Senhor vai acrescentar a cada dia, cada um que chegará à nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria. Eu quero convidar você a um tempo de oração. E esse é um tempo seu, exclusivamente seu, de oração. Eu quero conduzir você a esse momento, porque eu quero que você primeiro pergunte: Senhor, qual dessas 3 dedicações eu preciso melhorar? É na dedicação da tua palavra? É na dedicação ao outro? É na dedicação da frutificação? Senhor, me ajuda a melhorar nessa área. E aí você vai agora conversando com Deus. Você precisa melhorar. Agora você vai dizer assim: Senhor, eu quero ter
a responsabilidade que Barnabé teve de cuidar de um Saulo. Um Saulo. Se você, irmão, está fazendo essa oração agora, pedindo a Deus a mesma responsabilidade de Barnabé, de poder discipular um Saulo, eu quero que você fique em pé, que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tua igreja está agora se colocando em pé, com tantas vidas que estão dizendo: Senhor, eu quero ter a responsabilidade de Barnabé. Me dá, Senhor, um Saulo, para que esse bastão seja passado para ele, Senhor. Que eu me dedique a estudar a tua palavra, Senhor, com ardor e fervor. Que eu possa, Senhor, amar o outro como tu nos amou. E que juntos, ó Senhor, possamos frutificar para que o teu reino multiplique. Me ajuda, Senhor, a fazer discípulos que façam a diferença nessa sociedade. Consagramos, ó Deus, nossas vidas a Ti. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.